Os países emergentes como o Brasil, Índia, China, Rússia e Coreia do Sul serão o motor da economia global nas próximas décadas. O peso dos emergentes será maior até mesmo que do G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo. E o Brasil ocupa uma posição privilegiada nesse cenário como grande fornecedor de alimentos e de energia. Apenas 9 dos 193 países atualmente representados na ONU terão um crescimento populacional nos próximos 25 anos, quando a população global passará de 8 bilhões para 10 bilhões. E a China, que investiu mais de US$ 1 trilhão na nova Rota da Seda, já colhe os benefícios da iniciativa. As mudanças no cenário global são o tema desta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Para se ter uma ideia das mudanças que vêm por aí no cenário global, em 2030 o mercado consumidor da Índia será de 800 milhões de pessoas. Isso equivale a 10 vezes a população da Alemanha. Com exceção dos Estados Unidos, nos demais países do G7, que reúne algumas das maiores economias do mundo, a população parou de crescer na Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Japão. Mesmo nos Estados Unidos, o crescimento é pequeno, menos de 0,5% ao ano. 336 milhões de habitantes em 2021, 338 milhões em 2022 e 339 milhões em 2023, com previsão de chegar a 341 milhões em 2024. Na Alemanha, a população está praticamente estacionada em 84 milhões nos últimos 2 anos. A França estacionou em 66 milhões. Itália, 59 milhões. Reino Unido, 67 milhões. Canadá, 39 milhões. Japão, 123 milhões em 2023, com um declínio de 0,5% em relação a 2022. Somados, os habitantes dos países do G7 não chegam a 800 milhões. Ou seja, só a Índia deverá ter mais consumidores do que todos eles juntos. Atualmente, 193 países estão representados na Organização das Nações Unidas. Desse total, apenas 9 terão crescimento populacional nos próximos 25 anos. Quais serão eles? 1 bilhão e 450 milhões de habitantes. Essa é a população da Índia, que já é o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China em cerca de 25 milhões de pessoas. Outros que não param de crescer são Paquistão, Indonésia, Nigéria, Tanzânia, Uganda, Etiópia e República Democrática do Congo. Até 2030, a população da África será maior do que a da China e Índia juntas. E qual será o impacto do crescimento populacional na economia dos países emergentes? Para o Brasil, com seus recursos naturais, o cenário é bastante favorável, como explica o economista Marcos Troirro, professor visitante na Universidade de Oxford e ex-presidente do Banco dos BRICS. Para um país como o Brasil, soja, carnes, milho, café, além de petróleo, etanol e biocombustíveis, o cenário é mais do que positivo. Há uma grande diferença no tipo de consumo nos países ricos e nos emergentes. Enquanto nos primeiros o ganho de renda vai para gastos como turismo, cosméticos e investimentos, nos países em desenvolvimento a renda excedente vai para a alimentação. O Brasil é uma superpotência na produção de alimentos, é um grande ator no campo das energias renováveis e, claro, é uma superpotência de sustentabilidade, é um ator indispensável no campo da sustentabilidade. Talvez o principal desafio aqui seja o desafio da infraestrutura. Afinal de contas, por exemplo, o Brasil tem algumas das maiores reservas de água do mundo e água é o elemento mais central para a produção de alimentos. No entanto, às vezes tem dificuldade de irrigação, ou tem dificuldade de transporte de alimentos, tem dificuldade de logísticas. Me parece que a boa notícia, nesse caso, é que
Quando no mundo você tem uma grande abundância de alimentos, uma grande abundância de recursos energéticos, os problemas infraestruturais no Brasil são apenas problemas locais. E isso gera a possibilidade da atração de recursos com capitais de longo prazo, projetos infraestruturais, e a gente consegue ver isso de alguma maneira. Enquanto os países do G7, que representam 7 das maiores economias do mundo, tiveram um PIB conjunto de 50 trilhões de dólares no ano passado, um grupo de 7 emergentes já ultrapassou esse número. Um grupo de países emergentes, denominado E7, alcançou no ano passado um PIB conjunto de 60 trilhões de dólares, se considerada a paridade do poder de compra, a chamada PPP. Esse grupo inclui o Brasil, China, Índia, Indonésia, México, Turquia e Arábia Saudita. E eu acho que a boa notícia nesse caso para o Brasil é que quando você é uma economia de renda per capita razoavelmente baixa, no meu caso da Índia, né, uma economia de 3 mil dólares de renda per capita, e você cresce de uma maneira tão vertiginosa, num espaço tão curto de tempo, a partir de um patamar de renda tão baixo, tradicionalmente, essas rendas incrementais, adicionais, vão para o consumo de alimentos. Então, isso significa uma revolução calórica, significa também que as pessoas comem melhor, é uma revolução nutricional. E o Brasil é um dos 4 maiores produtores mundiais de alimentos, de modo que isso significa uma grande oportunidade para o Brasil. Os Estados Unidos constituem uma exceção no cenário de perda de importância do G7. Em 2008, antes da grande crise financeira, o PIB per capita da zona do euro era igual ao dos norte-americanos. Hoje, o dos Estados Unidos é o dobro. Por que essa mudança? Há algumas semanas, 3 empresas americanas, Nvidia, Apple e Microsoft, atingiram um valor de mercado, né, o que se chama tecnicamente de market cap, superior a todo o valor de mercado de todas as empresas negociadas na Bolsa de Frankfurt, né? E vejam, a Bolsa de Frankfurt tem ali empresas centenárias, tradicionais, muito bem administradas. Não estou falando aqui de uma mais uma empresa americana, ou seja, ou a Nvidia, ou a Apple, ou a Microsoft, individualmente consideradas, têm valor hoje de mercado superior a todas as ações negociadas na Branca de Folha. Então, isso mostra realmente um desempenho muito importante dos Estados Unidos, aí já chegando a um PIB nominal de 26 trilhões de dólares, uma capacidade de inovação, invenção, reinvenção, que de fato é admirável, de modo que nos próximos anos, né, ao contrário do que, digamos assim, projetam alguns analistas, os Estados Unidos continuarão absolutamente essenciais para o funcionamento da economia global, não apenas do ponto de vista da formação de demanda, mas também como grande fonte de investimento estrangeiro direto e como fonte de inovação. Vale lembrar também, por exemplo, em termos de quão impressionante é a performance econômica dos Estados Unidos, que os britânicos, em 2016, votaram no Brexit, né? Ou seja, a ideia de sair da União Europeia. E eu me lembro que uma das motivações era o seguinte: olha, nós precisamos ficar mais parecidos com a economia dos Estados Unidos, que tem menos amarras. Nós, britânicos, sendo membros da União Europeia, nós temos muitas camisas de força impostas pelas regras de Bruxelas, né? Hoje, se o Reino Unido fosse um estado norte-americano, os Estados Unidos têm 50 estados, se o Reino Unido fosse o 51º estado dos Estados Unidos, ele teria uma renda per capita menor daquela do estado mais pobre dos Estados Unidos hoje, que é o estado do Mississippi. Em poucas décadas, a China deixou de ser um país pobre para ocupar a 2ª posição entre as maiores economias do mundo. Mas a visão de um país aberto e eficiente está ameaçada. A atividade econômica chinesa está desacelerando. As corretoras globais reduziram as previsões de crescimento em 2024 para abaixo da meta oficial de cerca de 5%. Alguns dos principais jornais do mundo tentam entender o que se passa no país asiático. O New York Times diz: por que a China enfrenta tantas dificuldades em recuperar sua economia? O jornal mostra que um colapso no setor imobiliário deixou consumidores e empresas em alerta. No momento em que a China enfrenta uma crise sem precedentes desde a abertura de sua economia ao mercado global.
A China é uma economia de 18 trilhões de dólares. Então, mesmo que ela cresça, digamos, apenas 4% de 18 trilhões de dólares são 720 bilhões de dólares ao ano, o que significa que, ao crescer 4%, a economia da China acrescenta ao seu PIB o equivalente a uma Argentina a cada 7 meses. É um crescimento bastante vigoroso, sobretudo se a gente leva em consideração que hoje a China tem um PIB per capita de mais ou menos 11, 12 mil dólares e, portanto, continua muito demandadora de bens que o Brasil, por exemplo, possui vantagens comparativas. Daqui a pouco, o foco do comércio exterior do Brasil está se voltando para a Ásia. E ainda, China já investiu mais de 1 trilhão de dólares na nova Rota da Seda e vem colhendo os frutos dessa iniciativa. Para aproveitar a grande demanda dos países emergentes, o foco do comércio exterior do Brasil está bastante voltado para a Ásia. De cada 2 dólares que o Brasil exporta, 1 vai para os mercados asiáticos. Não apenas por conta da maior população, mas também porque se trata do maior polo de crescimento do mundo. Mas isso não significa reduzir a atenção para a Europa e Estados Unidos. A Europa representa um mercado de 450 milhões de pessoas, boa parte de renda muito alta. Além disso, países como a Holanda, França, Espanha e Itália são tradicionais fontes de investimento direto no Brasil. Tudo isso sem contar os Estados Unidos, parceiro comercial antigo do Brasil. Para alguns, um projeto de poder e domínio global. Para outros, o resultado da sabedoria chinesa que garantiu ao país uma posição de destaque na economia mundial. Estamos falando do megaprojeto da China chamado Cinturão e Rota, mais conhecido mesmo como a Nova Rota da Seda. Mais de 1 trilhão de dólares em investimentos distribuídos por 150 países. Objetivo: conectar a China ao mundo por terra e mar, facilitando o comércio de produtos chineses e a importação de matérias-primas fundamentais para o país, como gás, petróleo, minerais e produtos alimentícios. Lançado há mais de 10 anos, o projeto leva o nome oficial de Cinturão e Rota. A palavra cinturão é uma referência aos caminhos terrestres que ligam a China à Europa, através da Ásia Central, Sul e Sudeste Asiático. Já o termo rota serve para designar a rede marítima que conecta o país aos principais portos do mundo, através da Ásia, Europa e África. A iniciativa consiste em fortes investimentos estatais em infraestrutura no exterior, principalmente em projetos de transporte, como ferrovias e usinas energéticas. Basicamente, o que a China pretende é ajudar as empresas chinesas a impulsionar a economia e melhorar a imagem do país no exterior. A antiga Rota da Seda, que ligava o Oriente à Europa, durou milhares de anos, aproximadamente entre 150 anos antes de Cristo até meados do século XV da Era Cristã. Até 2050, 2 em cada 3 pessoas no mundo estarão vivendo em cidades. É o que prevê um novo relatório da Organização das Nações Unidas, que aponta outro dado fundamental para os planejadores urbanos. Em 2030, o mundo terá 43 megacidades, aquelas com mais de 10 milhões de habitantes. Isso significa que pelo menos 2,5 bilhões de pessoas deverão inchar ainda mais as áreas urbanas. Segundo o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, a maior parte desse aumento deverá se concentrar em 3 países: Índia, China e Nigéria. Até o meio do século, só essas 3 nações serão responsáveis por 1/3 do crescimento estimado da população urbana mundial.
Na Índia, serão ao menos 416 milhões de novos habitantes. Na China, 255 milhões. E na Nigéria, 189 milhões. O relatório também estima que até 2030 o mundo terá 43 megacidades, aquelas com mais de 10 milhões de habitantes. 12 a mais que as 31 de hoje. A maioria delas fica em países em desenvolvimento. Até 2028, Nova Delhi, a capital da Índia, deverá se tornar a cidade mais populosa do planeta. Atualmente, Tóquio é a maior do mundo, com 37 milhões de habitantes, seguida por Nova Delhi, que tem 29 milhões, e Xangai, com 26 milhões. A cidade do México vem em seguida, com cerca de 22 milhões. Por conta desse inchaço, muitos países deverão enfrentar grandes desafios para atender às necessidades dessas populações, como moradia, transporte e sistemas de energia. Sem falar nas crescentes demandas de emprego e serviços básicos, como educação e assistência médica. De acordo com o Departamento da ONU, para isso será preciso fortalecer as relações entre as áreas urbanas e as rurais, com base nos laços econômicos, sociais e ambientais. Daqui a pouco, o que significa um bom salário que permite uma vida digna nos padrões da Europa? E ainda, na história da humanidade, nunca houve tanta riqueza nem tanta pobreza. Nunca houve tanta riqueza acumulada em qualquer outro período da história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, o mundo nunca teve tantas pessoas famintas e na extrema pobreza. O mundo está cada vez mais desigual e com o desenvolvimento comprometido por guerras e pelos efeitos das mudanças climáticas. Os desafios para a retomada do progresso são ainda maiores para os países pobres. O desenvolvimento humano é medido pela Organização das Nações Unidas, que reúne informações de 193 países com dados como educação, expectativa de vida e renda. O mundo todo sofreu os efeitos da Covid-19, que fez cair o Índice de Desenvolvimento Humano em 2020 pela primeira vez na história. O IDH voltou a cair em 2021, mas os dados de 2022 divulgados este ano começaram a mostrar uma recuperação dos países ricos, que deve se consolidar nos dados de 2023. Mas metade dos países mais pobres continua regredindo. Na ponta de cima, a lista é puxada pela Suíça e 7 das 10 primeiras posições são ocupadas por europeus. As exceções são Hong Kong e Singapura, na Ásia, e a Austrália, que ocupa a 10ª posição. No ranking mais recente do IDH, a pior posição é ocupada pela Somália. Outros 8 países africanos estão nas 10 piores posições do levantamento. O Iêmen, no Oriente Médio, completa a lista. No leste europeu, os padrões de vida caíram na Rússia e na Ucrânia, envolvidos num conflito de grande escala. Mas as guerras também afetam o índice de países mais pobres, como o Sudão. Na Oceania, algumas regiões correm o risco de serem engolidas pela subida do nível do mar, como é o caso da Micronésia. Para o chefe do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, Akin Steiner, estamos em um mundo mais rico do que em qualquer período da história da humanidade, mas, ao mesmo tempo, há mais pessoas famintas e pobres. But together, we can press the reset button. Afinal, o que é um bom salário? Uma remuneração justa que permita uma vida digna pode variar muito, dependendo de experiência profissional, educação e até do estilo de vida. Vamos ver exemplos em alguns países europeus. Qualquer salário acima da média é considerado satisfatório se ajuda o profissional a cobrir as necessidades básicas e a ter o suficiente para lazer, viagens e entretenimento, além de guardar uma parte pensando no futuro.
Em Berlim, os salários tendem a ser um pouco mais altos do que em outras cidades alemãs, não importa a profissão. Na capital, os executivos em meio de carreira ganham um equivalente a algo entre R$22 mil e R$31 mil brutos por mês. Já em Londres, esses profissionais recebem de R$30 mil a R$43 mil mensais. Os ganhos médios mensais líquidos por lá são de quase R$17 mil. Em 2023, com um custo de vida na casa dos R$14 mil, um salário médio que varia entre o equivalente a R$18 mil e a R$24 mil é considerado um bom valor no Reino Unido. Na França, enquanto o salário médio no país é de R$12 mil, normalmente uma boa remuneração fica em torno de R$20 mil mensais para uma pessoa solteira ou R$35 mil por mês para uma família de 3. Já na Espanha, a remuneração líquida média é de R$11 mil por mês. Para uma vida confortável, alguém que é solteiro precisa ganhar um salário líquido mensal em torno de R$16 mil. E quem sustenta uma família, cerca de R$25 mil por mês. Embora os salários em Roma sejam geralmente mais baixos do que em cidades do norte da Europa, são compensados por um custo de vida menor. Uma boa remuneração bruta na capital italiana normalmente varia entre R$23 mil e R$35 mil. Seja qual for o lugar, na hora de aceitar um emprego, não basta saber o salário base. Também é preciso levar em conta benefícios como bônus, opções de ações, seguro-saúde, contribuições para pensão e licença remunerada. Em alguns casos, esse pacote pode tornar uma remuneração menor mais atraente. A China ultrapassou os Estados Unidos e atualmente tem o maior número de bilionários do mundo. 814 para 800 entre os norte-americanos. Em terceiro lugar vem a Índia com 271, em quarto o Reino Unido com 146 e em quinto a Alemanha com 140. Mas quando se trata de fortunas na casa dos milhões e não bilhões, os Estados Unidos ainda estão em primeiro lugar. Eles têm cerca de 22 milhões de milionários para 6 milhões de chineses. Desde que o país de regime comunista na política aderiu ao capitalismo, a China virou uma verdadeira fábrica de milionários e bilionários, além de tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema. Esta edição da Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!